Muito bem-vindo, muito bem-vinda. É um prazer enorme estar com você aqui novamente nesse nosso terceiro e último dia da conferência online do Alzheimer. Se você está aqui comigo até agora, eu tenho certeza que você já ampliou em muito a sua visão, ainda mais depois da quantidade de informações da aula de ontem. Se prepare, porque nessa aula de hoje eu vou contar um caso real, uma paciente minha aqui do consultório que já faz acompanhamento há bastante tempo, para você entender um pouco como acontece a minha tomada de decisão e como é o meu cotidiano aqui com os meus pacientes. Então, hoje você vai aprender o plano completo para um tratamento eficaz do tratamento da doença de Alzheimer, alinhando expectativas. Como eu falo, a gente tem que ter muita seriedade, muita responsabilidade para falar sobre um tratamento de uma doença neurodegenerativa, onde a gente tem como preceitos, claro, a questão da evolução do quadro. Então, o meu objetivo não é a cura do paciente. Eu não estou aqui para propagar para vocês uma cura milagrosa, algo, né, disruptivo dentro da doença de Alzheimer, que vai fazer um paciente de um estágio moderado, avançado, voltar a ser o que era. Você já aprendeu como que acontece a fisiopatologia da doença de Alzheimer, você já aprendeu como que o quadro pode ser prevenido, e agora você está aprendendo como que a gente pode reduzir a velocidade de progressão dos sintomas desses nossos pacientes e também, claro, manter a autonomia, a funcionalidade desse paciente pelo máximo período de tempo. Então, hoje, você vai, ao longo dessa aula, aprender que nunca mais você vai dizer ao seu paciente que não tem o que fazer. Você vai deixar de ser um profissional NTQF. Se você ainda não assistiu às outras duas aulas, assista para você entender mais desse vocabulário, entender mais desse cenário em que provavelmente você se encontrava, para que agora você faça parte dos profissionais que têm segurança e que sabem o que fazer para estes pacientes. Essa sou eu, esse é um pouco da minha formação. Eu estou aqui porque eu acredito que é possível melhorar a qualidade de vida dos nossos pacientes usando outras estratégias que não sejam só as duas classes de medicamentos. E o que eu vejo hoje, não tinham, né, cursos, não existiam cursos que falassem especificamente sobre Alzheimer. A gente tem cursos generalistas dentro da neurologia. Eu, inclusive, tenho uma pós-graduação, a primeira pós-graduação de neurologia ampliada pela visão integrativa do Brasil, sob minha coordenação na Plenitude Educação. Lá tem um módulo de Alzheimer, mas é um módulo, né, não é um curso específico sobre isso. E no caso convencional, nós somos doutrinados dentro da nossa graduação a tratar os pacientes com Alzheimer só com duas classes medicamentosas e a replicar a informação de que o quadro vai evoluir, que é assim mesmo e que não tem nada para ser feito. A gente até acaba, né, falando isso com os nossos pacientes, até que alguém próximo a nós fica de fato doente. E aí, no nosso cotidiano, atendendo a todas as demandas que o nosso paciente apresenta, como eu falei na aula de ontem, né? É infecção urinária, é agressividade, é agitação, é insônia, é mudança do paladar. Você vai vendo que a memória é um dos fatores no meio de toda essa complexidade dos nossos pacientes. E ficar só dando medicação sintomática é muito pouco perto de toda a cascata oxidativa em que o nosso paciente se encontra. Então, como eu falo, quando a gente começa a aprender mais sobre a fisiopatologia desse nosso paciente, você vai conseguir atingir outra dimensão. Você vai conseguir dominar a esfera que leva à patogênese do quadro para que você consiga, então, reduzir a velocidade de progressão desses sintomas. Isso não sou eu que estou falando. Isso a gente tem já muita evidência científica corroborando tudo que eu vou mostrar aqui para vocês. E eu sempre acreditei que a neurologia ia além de diagnósticos. Eu não sou uma neurologista que só diagnostica. Não me contento com esse lugar. Eu sempre busquei fazer diferença na vida dos meus pacientes. E se você também faz parte do perfil de profissionais que acredita que nós, como neurologistas,
ou que você, dentro da sua esfera de atuação, como dentista, como psicólogo, como fisioterapeuta, como fono, como educador físico, comenta aqui no chat para mim também se você é um profissional que lida com pacientes neurológicos, mas você vai além de diagnósticos. Eu falei muito sobre isso na primeira aula aqui da conferência online do Alzheimer, inclusive citando também casos reais de profissionais que já fizeram contra-referência e que eu vi que, de fato, não estavam aptos para acompanhar estes pacientes, porque não tinham esse perfil de observar a autonomia, de observar a funcionalidade dos nossos pacientes. É raro encontrar conteúdo de Alzheimer na prática, eu vou até falar, né? Essa semana está acontecendo a Conferência Internacional da Associação Americana de Alzheimer, que é o maior evento mundial sobre Alzheimer. Eu estou participando do evento de forma remota, de forma online. E, gente, uma coisa importante, né? As palestras são incríveis. Tem muita coisa de inovação, tem muita coisa de pesquisa, tem muita coisa sobre eixo intestino-cérebro, sobre metabolômica, algumas coisas sobre suplementação, mas existe muito pouco de prática. A maioria das palestras está trazendo resultados ainda com estudos em animais, ainda com foco em proteína beta-amiloide e proteína tal. Então, se a gente continuar esperando tudo isso acontecer, a gente acaba perdendo muito tempo do nosso paciente. E nós já sabemos que existem estratégias que, se implementadas dentro desse espectro do comprometimento cognitivo leve, a gente vai conseguir evitar que o paciente faça essa viragem do CCL para o quadro demencial de fato. Nós fazemos parte de um pequeno número de profissionais que vai ser capacitado para lidar com a demanda crescente dos casos de demência aqui no Brasil e no mundo. As demandas que nós temos aqui no Brasil são demandas idênticas às demandas mundiais. Uma das palestras que aconteceu agora na Conferência Internacional do Alzheimer foi justamente avaliando os fatores de risco mais diretamente relacionados ao surgimento de demência nos países aqui da América Latina. E 3 foram os fatores de risco mais diretamente relacionados. Ou seja, quando a gente fala em demência, a palavra mais importante que a gente ainda precisa falar é prevenção. Mas a gente não vê tomando uma dimensão tão grande nas redes sociais, nas vias públicas de meio de comunicação, sobre obesidade, sobre sedentarismo e sobre depressão, que são esses 3 fatores mais robustos que, se tratados, poderiam evitar o surgimento de demência em até 54% nos países latino-americanos. Gente, se eu tenho uma projeção de 5,5 milhões de pessoas comprometidas até 2050, se eu diminuir esse número pela metade, eu saio daquela realidade que eu apresentei para vocês nesses últimos 2 dias de aula, em que 1 a cada 3 idosos com mais de 75 anos vai desenvolver demência. Ou seja, toda família vai ter pelo menos um caso demencial. Né? Se a gente pensar que cada família vai ter pelo menos 4 idosos, a gente tem 2 avós de cada lado. Então, isso é importante da gente identificar, porque o impacto familiar, social e econômico da demência não é brincadeira. A gente precisa se preparar para isso e a gente vê poucos profissionais realmente se preparando. Por que, então, que a gente precisa conhecer tratamentos integrativos? Vou falar, primeiro ponto, para nós, que somos os primeiros indivíduos a serem realmente tocados pelos tratamentos integrativos, como eu falei muito ontem. Se você começa a estudar, você começa a cuidar melhor do seu corpo, que é seu templo. Você vai começar a orientar melhor sua família. E você vai conseguir ter mais motivação para estar nesse lugar de profissional, com papel pedagógico importante. O paciente vai saber que você não é uma pessoa que só orienta, você é uma pessoa que faz, você é uma pessoa que se cuida, você transmite isso para quem está na sua frente. Eu estou aqui hoje no consultório, o dia começou extremamente cedo, corri 5 quilômetros. Isso é marcante para mim. Isso faz diferença. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, eu ainda não dava importância à atividade física como eu dou hoje. Até pouco tempo atrás, eu ainda não tinha tanta
lucidez em relação ao consumo de açúcar, como eu tenho hoje. E isso, aos poucos, quando eu fui trazendo isso para a minha rotina, com a questão do adoecimento da minha avó, eu mudei os conceitos que eu tinha em relação à minha saúde e fui orientando as outras pessoas da minha família. Mas não adianta eu só falar, eu preciso fazer. Porque quando o meu pai vê que eu não estou bebendo mais bebida alcoólica, quando o meu pai vê, que é o filho da minha avó, né, que é a pessoa mais diretamente relacionada, que eu não estou mais comendo doce como eu comia, que eu estou fazendo muito mais exercício do que eu fazia em relação ao último ano, por exemplo, isso é porque eu estou fazendo um plantio de uma colheita que eu quero ter no meu envelhecimento. E se ele consegue ver que eu estou me cuidando agora, né, na janela de idade que eu estou, eu consigo fazer com que ele também tenha esse tipo de clareza e desse tipo de importância em relação à longevidade dele. E para os nossos pacientes, sem comentários, né? A gente está aqui justamente porque os pacientes ficam reféns de uma escassez de tratamento e isso deixa a gente muito frustrado. O tratamento precisa ser multidisciplinar. Nós, médicos, às vezes fazemos parte só ali da pontinha da pirâmide de tratamento do nosso paciente, mas nós precisamos ter clareza em relação a tudo que vai ser feito para esse indivíduo. E, claro, se eu não tenho clareza sobre a importância de uma terapia ocupacional, de uma fisioterapia, de uma fono precoce, de um instrutor físico, eu não vou indicar isso de forma precoce. E no tratamento do Alzheimer, isso tem que ser precoce. Eu não tenho que esperar piorar para tratar. Por isso que cada um de nós, em sua área específica, pode contribuir para promover mais qualidade de vida para estes nossos pacientes. Isso é nítido. O paciente pode ter sido sedentário a vida inteira, teve diagnóstico de DA e começou a fazer atividade física mesmo depois do diagnóstico. O estudo Finger trouxe isso para a gente em 2015. 2015, nós estamos em 2024. Olha quanto tempo. E mesmo assim, se o paciente foi sedentário e começou a fazer exercício depois do diagnóstico, esse paciente vai ter uma menor velocidade de progressão dos sintomas. Mesmo do estudo Finger, se esse paciente tem uma dieta adequada, com uma maior ingestão de proteína e suplementação de ômega 3, esse paciente vai ter uma menor velocidade de progressão dos sintomas e vai ter um melhor desempenho cognitivo nos testes de acompanhamento. E aonde que a gente está vendo isso ser, gente, documentado? Né? Isso não é notícia nova, isso é notícia antiga já tem mais de 5 anos. E a gente não vê isso sendo falado na mídia. Por isso que a gente precisa ter isso muito bem arquivado, organizado. E isso não chegou para mim pronto também. Isso chegou para mim através de uma dor. Tudo que eu aprendi com a minha avó pode hoje abençoar milhares de pacientes. E está abençoando, porque hoje já tem vários alunos que passaram por esse treinamento. E qual foi a dor da maioria desses alunos? O que fez com que esses alunos me procurassem? Esses alunos se identificaram com a minha história e a maioria deles também fez e faz a formação porque alguém da família ficou doente. Não foi por querer ser uma pessoa melhor, por querer fazer diferença no consultório. Foi pensando em ajudar a pessoa da própria família, por quê? Foi no profissional e o profissional falou que não tinha o que fazer. E foi o que eu vivenciei. A minha avó foi, né, uma família grande, 5 filhos, cada um queria levar num profissional diferente. E ela foi em vários geriatras, foi em neurologistas diferentes, clínicos. E a resposta era sempre a mesma. É assim mesmo, é um quadro de Alzheimer, ela vai evoluir e não tem nada para fazer. Eu falei, não, tem muito para fazer. Vamos seguir por essa linha aqui, porque a gente pode ter bastante benefício. E era nítido. Quando as pessoas vinham visitar minha avó, quando as pessoas viam ela, né? A forma dela falar, a forma dela se expressar, a forma dela se alimentar, né? Isso é o que faz diferença. E os outros profissionais falando, nossa, como é bom ver como ela é bem cuidada, como ela é bem tratada. Até no dia do falecimento dela, o rapaz da funerária, né, falou com a minha tia, nossa, é impressionante ver uma senhora dessa idade. A minha avó faleceu, gente, 1 mês antes de fazer 93 anos. E ela comeu até a véspera do falecimento dela. E eu falo isso não é porque as coisas deram errado. Não, minha avó teve uma morte extremamente digna. E o quadro dela, né, teve o AVC como gatilho. Eu já falo isso com vocês aqui. Mas mesmo passando por todas essas dificuldades, no dia do falecimento dela, o rapaz da funerária falou com a minha tia, falou, nossa, é dificílimo a gente pegar uma idosa dessa idade, tão bem cuidada,
tão bonita como ela está. E a imagem de todo mundo era a mesma. E a minha tia me chamou e falou assim: olha aqui, ele está falando que nunca viu uma senhorinha, né, tão bem cuidada como a sua avó nessa idade, que isso é raríssimo de acontecer. Por quê, gente? Porque geralmente chega nessa idade com quadro avançado. Como que o paciente chega? O paciente já está com escara, está com lesão, o paciente está muito consumido, né? Então, isso é muito nítido. Quando a gente consegue ver a diferença que isso faz, a diferença de ter uma morte em casa, pelo menos de ter essa possibilidade, porque a maioria das pessoas nem pensam nessa possibilidade, isso faz toda a diferença. E isso, para mim, só fez sentido quando eu saí da postura só de neurologista, de querer cuidar e de querer curar a minha avó, e eu passei a vestir a carapuça de uma neta que também é neurologista, que entenderia que o quadro iria evoluir, mas que eu teria como foco manter a minha avó o mais bem cuidada possível durante todo esse processo. Então, quando eu internalizei isso, tudo bem, eu não vou curar ela. Eu sou neurologista, mas não vou curar minha avó. Isso está vindo por algum propósito divino maior. O que eu posso fazer? Eu vou focar no que a minha avó faz. Se a minha avó consegue comer com uma mão, vou levar ela talvez para comer com as duas mãos de novo. E isso eu consegui. Se a minha avó hoje não está conseguindo estabelecer um diálogo coerente, eu vou tentar trazer ela para fazer mais parte da rotina da família. E isso também eu consegui. Minha avó estava começando com disfagia, vamos fazer um tratamento para ela voltar a conseguir se alimentar, para conseguir engolir as cápsulas, os suplementos. Ou vamos fazer terapia externa, tratar do sono, tudo isso, gente. Então, esse é o ponto. A gente precisa mudar a nossa visão, porque quando a gente pensa em cura, eu me frustro muito. Agora, já existe a possibilidade da gente negativar os marcadores de doença de Alzheimer, como eu mostrei na nossa segunda aula. Isso já é uma realidade, mas essa realidade não vem através de um remédio milagroso, é através de conhecimento, é através de epigenética, é através desses fatores, do expossoma em que o paciente se encontra incluso, se encontra inserido nesse universo. Então, tudo isso começou com os meus estudos, com os resultados da minha avó, com os meus pacientes, porque como eu expliquei para vocês, os pacientes vão vindo, né, por demanda. Quando a gente começa a estudar muito uma coisa, o nosso consultório acaba se enchendo daquele tipo de paciente. E você vai se tornando referência, porque uma família tem uma resposta positiva, aí ela recomenda para outra, recomenda para outra, recomenda para outra, e assim sucessivamente. Com os meus alunos, e agora eu posso compartilhar isso com você, que também vai levar esse conhecimento para outros pacientes que eu não terei acesso. Nessa aula, eu vou te mostrar como eu conecto o que eu ensinei na aula 1 sobre o diagnóstico, na aula 2 sobre as abordagens integrativas, e depois do término dessa aula, então, se você ainda não assistiu, volta lá e assista essas duas primeiras aulas para que isso consiga fazer mais sentido dentro dessa abordagem, para você entender tudo isso. Essa aula é para você que deseja aumentar o seu arsenal terapêutico para os pacientes, reduzindo a progressão dos sintomas dos pacientes com Alzheimer, adquirir mais confiança, porque uma das sensações, principalmente os residentes, né? Eu vejo às vezes residentes de outras especialidades, quando vão rodar na neurologia, eles ficam muito desmotivados. Ai, mas os pacientes são terminais, são pacientes crônicos, eu não vou conseguir curar ninguém, eu não vou conseguir ajudar ninguém. A gente precisa tirar a neurologia desse patamar, de uma especialidade que não faz nada pelos pacientes, porque é assim que a gente se forma com esse tipo de pensamento. Você vai se tornar uma autoridade em doença de Alzheimer, isso é nítido, como eu falei, isso vai começar de uma família comunicando para outra. E você vai transformar a vida dos seus pacientes, proporcionando mais qualidade de vida a eles também, até a etapa de finitude, até a etapa de terminar, até o processo da terminalidade. Essa aula não é para quem quer um protocolo estratificado de tratamento, para quem não acredita em evidência científica e para quem não quer promover saúde para os pacientes. Protocolo, como o Recode, por exemplo, que eu falo dentro da formação, é uma das ferramentas. Tudo que é doença crônica, que envolve processos multifatoriais, é muito difícil a gente tratar com um protocolo estratificado de tratamento. Por isso que nunca vai existir o protocolo, doutora Jéssica Tilly Marx, para o tratamento da doença de Alzheimer, porque cada paciente tem uma demanda diferente, gente. Isso é muito complexo, tá bom? E quantos profissionais da saúde, então, você conhece que dominam esse conhecimento sobre Alzheimer na prática? Esses profissionais ainda são raríssimos. E, como eu falei, esses profissionais vão se tornar cada vez mais
demandados socialmente falando. Por quê? Porque a demanda está aumentando. E os nossos pacientes não têm tempo de espera, então a gente precisa realmente se articular, a gente precisa se organizar, a gente precisa se estruturar para lidar com essa demanda. Se você quer fazer parte desse grupo de profissionais seguros que sabem o que fazer, digita aqui para mim no chat, porque eu tenho certeza que se você está aqui comigo nesse terceiro dia, você já tem muito bem consolidada na sua mente qual é o seu propósito e qual é o motivo principal de você estar aqui, deixando de ser um profissional NTQF. Agora, pega o seu caderno aí de anotação, vamos ao conteúdo dessa aula. Tira uma foto do seu resumo, me marca lá no Instagram, porque eu vou adorar saber que você está fazendo parte desse processo. Todos os dias eu mostrei esse comentário aqui para você ontem. Eu recebo esse tipo de comentário. É frustrante essa situação. Haveria alguma indicação de profissionais desse gabarito aqui em São Paulo? Eu recebo pergunta disso o tempo inteiro. Anotei aqui, ó, na minha agenda que está aqui do meu lado. Uma pessoa me mandou mensagem, a Miriam, me mandou mensagem lá no Rio Grande do Norte, querendo indicação de profissional lá. Não tô brincando, ó. Tá? Na minha agenda anotada aqui, que eu vou procurar lá nos meus grupos de alunos, né? Nos 3 grupos de alunos, eu vou perguntar se tem alguém lá no Rio Grande do Norte que possa fazer assessoria para essa família. Esse comentário da Dina, que comentou, já indiquei 2 colegas de São Paulo que também já passaram pela formação e que têm esse tipo de visão ampliada. Isso, gente, demonstra a realidade. Eu estou aqui no consultório e eu não tenho mais agenda disponível para paciente novo esse ano, só se tiver desmarcação. Eu não dou conta. E a fila de espera tem mais de 100 pessoas. Como que eu vou dar conta de atender tudo isso? Uma das coisas que acontecem quando a gente começa a lidar com paciente com doença crônica é a nossa mudança de mentalidade no consultório. A gente sai de uma demanda de quantitativa e começa a atender uma demanda qualitativa. Eu não consigo atender 10 pacientes num dia. Por quê? Porque a complexidade do pós-consulta é muito alta. Eu tenho uma demanda muito grande de ajuste de medicação, de troca de medicamento, de introdução de suplemento, de indicação de terapias externas, de indicação de terapeutas auxiliares. Eu converso com esses terapeutas. Na semana que vem, por exemplo, eu tenho agendamento com uma neuropsicóloga de uma paciente minha, que está com comprometimento cognitivo leve e que a gente precisa do apoio da família para poder tratar uma depressão crônica que ela tem. Porque senão a gente também não vai conseguir ter sucesso em relação a isso. Então, essa demanda eu preciso cumprir. Esse papel eu preciso exercer. E hoje, felizmente, eu tenho vários profissionais que eu já posso indicar em diversas regiões do país, inclusive com competências multiprofissionais, né? Tem médicos, tem médicos generalistas, tem geriatras, tem neurologistas, psiquiatras, até pediatras, né? Que, como eu falei, às vezes as pessoas estão nesse universo, radiologistas, estão no universo da medicina e, de repente, ampliam essa visão porque alguém da família adoeceu e precisam gerar esse tipo de suporte aos nossos pacientes. Profissionais, psicólogos, neuropsicólogos, dentistas, educadores físicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais que estão ampliando essa visão justamente por não conseguirem dialogar com outros profissionais da saúde. E é o que eu falo. Todos nós precisamos falar o mesmo idioma. A gente precisa falar a mesma linguagem, porque senão eu vou fazer um tipo de sugestão terapêutica para o meu paciente e ele vai chegar na fono, vai chegar no neuropsicólogo e a gente vai acabar tendo uma divergência, um ruído de comunicação. Isso vai atrapalhar em muito a adesão terapêutica do meu paciente ao plano proposto. Então, isso é essencial. A gente precisa levar isso em consideração. Quanto mais pessoas que tratam pacientes com doença de Alzheimer, cada um dentro da sua competência, tendo a mesma linha de raciocínio, quem mais vai sair ganhando é o nosso paciente. Então, isso vai fazer com que a doença fique mais estável por mais tempo e o paciente tenha mais autonomia. Agora, um ponto importante, né? Aqui, nessa conferência, eu fiz uma introdução sobre toda essa complexidade. No final da aula, eu vou explicar tudo sobre a formação integrativa em Alzheimer e uma condição especial que eu fiz para você, além de todas as modificações que a FIA, né, que é a Formação Integrativa em Alzheimer, está passando agora, devido à nossa preocupação em entregar cada vez um produto de mais qualidade, atualizado de forma recorrente e agora também com uma qualidade técnica infinitamente melhor.
Então, agora, na prática, como que acontece o atendimento do meu paciente? O passo zero é antes da consulta. Como que essa família chegou até mim? Como que ela ficou sabendo do meu trabalho? Como que esse paciente vem evoluindo com os sintomas? Quem levou esse paciente na consulta? Ele tem ideia do seu déficit ou são os familiares que estão avaliando de fato que o paciente está mais repetitivo, está evoluindo com comprometimento cognitivo e trouxeram esse paciente até mim na consulta para uma avaliação contra a própria vontade. Isso acontece muito. O paciente com doença de Alzheimer, geralmente ele tem uma anosognosia, ele nega o déficit. E às vezes, se for um paciente, inclusive, que tem uma demanda intelectual muito grande, ele tem muitas vezes capacidades persuasivas, capacidade de contornar o déficit, por exemplo, nominal, através de vocabulário, de substituição de palavras, de forma muito interessante. Então, às vezes, é difícil mesmo, tanto que às vezes a família vem falar, quem está de fora, um primo veio visitar, achou que ele não tinha nada, que era coisa da minha cabeça. Porque naquele momento, de forma pontual, o paciente não demonstra realmente, de fato, esse tipo de comprometimento. Na consulta, na minha anamnese, que vocês podem ver, né, uma foto do teste MoCA, que é o teste de Montreal para avaliação cognitiva. É um teste que eu faço todos os dias aqui no meu consultório. Esse teste é muito importante, ele é mais sensível, inclusive, para comprometimento cognitivo leve do que o próprio mini exame do estado mental, que é o que a gente mais faz no nosso cotidiano. E exame físico, eu preciso, além desse rastreio cognitivo inicial, examinar muito bem esse paciente, porque eu já peguei paciente com comprometimento cognitivo paraneoplásico, o paciente tinha uma massa abdominal que ninguém tinha parado para palpar, porque se o paciente é idoso, está com perda de memória, então é só Alzheimer, né, que explica. Às vezes a gente recebe o paciente desse jeito. Eu preciso ver se meu paciente já não teve algum sinal de AVC, porque a dupla mais comum da nossa prática clínica é uma demência mista. É a doença de Alzheimer junto com comprometimento cognitivo vascular. E às vezes o paciente nunca foi avaliado, você vai examinar ele, tem um Babinski lá na nossa cara mostrando que tem um déficit e, na verdade, isso nunca foi identificado. Se o paciente é hipertenso, se o paciente é diabético, a hipertensão ou diabetes descompensado são fatores que aceleram o processo cognitivo, que pioram o desfecho dos nossos pacientes e que precisam ser levados em consideração de forma robusta e objetiva durante o nosso tratamento. Análise dos exames. Quais exames eu vou solicitar? Isso eu falei muito na primeira aula. Como que eu interpreto esses exames? Eu vou precisar fazer algum exame específico? Eu estou com dúvida no caso do meu paciente. Esse paciente tem uma condição econômica de fazer um teste mais sensível, mais apurado, para me ajudar a formular essa hipótese diagnóstica, como um PET-CT neurológico, por exemplo. Na minha cidade tem, não tem, vai ter que mudar, vai ter que fazer em outra cidade. Eu só consigo pedir se eu conheço. E eu só consigo conhecer se eu estudar, de fato, algo que seja profundo dentro desse tratamento. E o passo 3 é a prescrição. O que eu vou passar para esse indivíduo? Eu vou continuar fazendo a receita de bolo do anticolinesterásico e da memantina? Eu vou esperar, porque uma das coisas que a gente pode fazer, né, assim, de guidelines é, se o paciente tem comprometimento cognitivo leve, eu não vou passar nada para ele, eu vou esperar reavaliar em 6 meses e quando ele voltar, se eu ver que ele já está na etapa de demência, olha isso, hein? Aí é que eu vou fazer uma prescrição. Mas se eu quiser, se eu vejo que esse CCL está potencialmente relacionado a uma DA, porque é um CCL de predomínio amnésico, eu posso ter uma licença poética, digamos assim, para prescrever um anticolinesterásico. E aí, o que eu vou fazer? Mas é só isso? Gente, não é só isso. O nosso cérebro, ele depende de tudo que está acontecendo sistemicamente, inclusive de macro e micronutrientes. Se eu fizer uma suplementação adequada, com B12, com vitamina D, com magnésio, eu vou impactar diretamente no declínio cognitivo do meu paciente. Se eu instruir esse paciente a utilizar suplementos que são neuroprotetores, como coenzima, como a ashwagandha, como eu mostrei para vocês na aula anterior, eu também posso ter efeitos positivos. A própria colina, fosfatidilcolina, alfa-GPC, todos são aliados no nosso cotidiano que podem trazer benefício, inclusive melhorando o desempenho cognitivo. E isso está cheio de evidência científica. Eu não estou falando isso, né, por achismo.
A gente tem estudos muito bem desenhados demonstrando melhor desempenho, inclusive com L-teanina, com persina, com a Bacopa. Todos são aliados que, de fato, podem melhorar o desempenho cognitivo dos nossos pacientes e reduzir a velocidade de declínio. E o acompanhamento? Como que é feito o acompanhamento desses pacientes? Hoje, aqui no consultório, o paciente vem no tempo zero, que é a primeira consulta, depois de 3 a 4 meses, uma segunda consulta, e depois dessa segunda consulta, eu vou reavaliar esse paciente. Eu tenho paciente que acompanha comigo uma vez por ano, uma vez a cada 8, 10 meses. Isso depende de cada indivíduo. Eu também tenho pacientes que eu quero ver mais de forma recorrente. Ele vem a cada 4 a 6 meses. Então, esse acompanhamento, ele vai depender muito da nossa expertise, do quanto eu consigo identificar que aquele paciente tem mais fatores agravantes, como uma infecção urinária de repetição, tem uma insônia que a gente ainda está lapidando, que a gente precisa modular melhor os medicamentos que ele está em utilização. É uma família que às vezes tem mais dificuldade de entender um pouco mais dessa questão de rotina. E o passo 5, que é esse tratamento assertivo. O tratamento assertivo é justamente essa questão, é esse o ponto. Eu não vou focar na cura, mas eu preciso ter como foco a manutenção da autonomia do meu paciente. Então, se o paciente tem uma questão de apraxia muito importante, buscar TO. Se o paciente tem uma questão motora, uma sarcopenia muito importante, introduzir dentro da alimentação e da rotina dele fatores que sejam, de fato, mais robustos, implicando diretamente na questão motora. Então, eu posso colocar uma creatina, eu posso indicar para a família, dentro do possível, fazer uma reabilitação motora com uma frequência mais aumentada, e eu tenho que indicar, claro, um acompanhamento nutricional, eu preciso indicar um profissional que tenha uma abertura dentro da nutrição, né? Os nutricionistas são os nossos grandes aliados. Aqui na clínica eu tenho a doutora Michele Bortoleto, que acompanha os meus pacientes, inclusive, tendo essa visão, apresentando esse tipo de parâmetro em relação ao que os nossos pacientes estão apresentando e todas essas demandas que vão sendo modificadas ao longo desse processo. E qual é o objetivo ao final de tudo isso? O nosso objetivo é reduzir a velocidade de progressão dos sintomas. Quando a gente conhece a fisiopatologia, eu consigo atuar objetivamente na causa. Então, eu preciso entender que, às vezes, eu quero indicar o óleo de cannabis para o meu paciente. Mas, por quê? Porque o óleo de cannabis não é só uma medicação sintomática, porque ele tem aspectos neuroprotetores, antioxidantes, ele influencia na microbiota intestinal, ele pode ajudar o meu paciente a reduzir a velocidade de progressão dos sintomas, porque ele reduz a apoptose neuronal que o meu paciente está induzido. Então, não é só fazer uma prescrição. Eu entendo por que eu estou fazendo aquela prescrição, eu entendo por que eu estou prescrevendo um ômega 3 ou um resveratrol, por que eu vou fazer um pedido no meu exame de alumínio e como que eu vou conseguir ajudar meu paciente a reduzir a concentração de alumínio sérico, seja com o Silanox, seja com uma homeopatia, seja com uma medicação detoxificante. Esses são os processos que a gente precisa identificar. E nada mais claro do que mostrar um evento, um caso clínico real para vocês. Essa é uma paciente minha. Essa paciente, ela veio constar comigo a primeira vez em 2022, em janeiro de 2022. Ela já veio com um diagnóstico para mim de doença de Alzheimer e veio usando memantina, razapina, losartana e simvastatina. Doutora Jéssica, por que ela não veio utilizando um anticolinesterásico? Não estava com galantamina, donepezila, nada disso, porque ela já tinha tentado utilizar, mas ela tinha apresentado muitos efeitos colaterais. Então, ela já estava no segundo fármaco que a gente indica para esses pacientes, que é a memantina. A paciente, a filha, referem que há 3 anos vem apresentando problemas de memória. Isso aqui, gente, é ipsis literis do meu prontuário. Então, às vezes vai ter até alguma coisa de falha de ortografia. Por causa do tempo, eu optei por manter igualzinho para vocês terem um exemplo prático meu do cotidiano, tá? Ficando mais repetitiva ao longo do dia, tem ficado constrangida por ficar repetindo e tem ficado mais introspectiva. Refere que sente que tudo foi ficando mais lento após se aposentar. Olha o que eu falei lá na primeira aula, hein? Há cerca de 20 anos atrás. Depois dessa fase de aposentadoria, iniciou um processo depressivo, fator de risco, e passou por tratamento psiquiátrico. Tem ficado com muito medo, além do normal.
Lembrando que 2022 ela ainda estava com aquele resquício de pandemia. Ela repetia na primeira consulta o tempo todo: ai, doutora, mas a gente não pode ficar saindo, né, por conta disso tudo que está acontecendo. Já estava na fase de liberação de tudo, da gente voltar ao cotidiano, mas ela estava com muito medo, além do normal. Refere que tem emagrecido por conta da dieta do marido, mas a gente sabe que o emagrecimento é um dos pontos importantíssimos que piora o desfecho dos nossos pacientes com Alzheimer. O marido é hipertenso e diabético. Nega fadiga, bebe leite todos os dias, tem um bom funcionamento intestinal, nega engasgos, bebe bastante água. Na primeira consulta, ela tinha um minimento de 23/30 e um teste do relógio ótimo, 5/5. O que eu fiz para ela? Pedi novos exames de sangue, manter os demais medicamentos por enquanto, que ela já vinha utilizando. Orientei a filha a gente já iniciar o óleo de cannabis, pensando em melhorar esse quadro psiquiátrico dela, essa depressão e essa preocupação excessiva que ela vinha apresentando, e introduzir no tratamento algumas medicações. Aqui eu não coloquei a prescrição específica, porque a gente tem pessoas assistindo, né? A conferência, ela acaba sendo um momento de abertura para outras pessoas entrarem. Então, eu não coloquei aqui a prescrição, o modelo de prescrição, mas dentro da formação tem todos os modelos de prescrição, tudo que eu fiz, tudo direitinho. Coloquei aqui alguns exemplos, né? O alfa-GPC, que é uma das formas de colina que a gente pode dar para esses pacientes. A colina é precursora, um aminoácido precursor da acetilcolina, que é um neurotransmissor importante no nosso cérebro e que a baixa desse neurotransmissor está relacionada ao declínio cognitivo. O pool cognitivo, que é colina, carnitina e depantenol. Medicação homeopática, que é o Ioseamos mais Prímula, que é muito interessante para a ansiedade. E o fósforos, que é um revitalizante do sistema nervoso central, que a gente usa muito, tanto dentro da medicina antroposófica, quanto dentro da homeopatia também. Na segunda consulta, que foi 6 meses depois, a Rose, que é a filha, veio antes dela, referindo que tem gostado muito do atendimento da clínica, disse que observou uma melhora em torno de 40% no quadro da mãe. Essa melhora se deve muito em torno do contexto em que ela estava inserida, da maior interação dela com a família, mas ela observava que a família ainda estava com um processo depressivo importante, não querendo ainda sair de casa. O pai, por exemplo, lançou um livro aos 101 anos, o pai da paciente, gente. Mas ele veio a falecer esse ano, agora tem 1 mês e meio que ele faleceu. Mas ela não estava conseguindo sair de casa por medo, ainda pensa muito na questão da pandemia. Não tem desenhado mais, ainda está tomando leite de vaca todos os dias, tem disposição para fazer tudo de casa, cozinha, lava, passa. Estava tomando a mirtazapina, 45 miligramas, tinha iniciado o Velígia para ela, losartana, e ela ainda estava ficando com muito medo das coisas, com bom funcionamento intestinal sempre pela manhã, com fezes bem formadas. Estava fazendo pilates 2 vezes por semana e olha só o que aconteceu. Lembra do primeiro mini mental dela, que era 23? Olha lá. Olha só. Na segunda consulta, 25/30. O que é o esperado na doença de Alzheimer? Que a cada avaliação, o paciente ou mantenha ou perca um ponto. O paciente que a cada 6 meses ou 1 ano ele perde mais de 2 pontos no Mini-Mental é um paciente que a gente considera grave porque o quadro está evoluindo muito rápido. A gente não fala em melhorar o Mini-Mental. Olha só, essa paciente melhorou o Mini-Mental. Ela teve um teste do relógio alterado. O primeiro estava 5, agora teve 4. Ela esqueceu de colocar alguns números, mas depois que ela acabou de fazer, ela acabou completando o relógio e acertou os ponteiros. Então, de início, eu dei uma pontuação de 4/5, mas eu anotei essa observação porque esse é um dos critérios que a gente usa, inclusive de raciocínio. Ela olhou para o relógio, viu que estava errado e conseguiu corrigir. A pressão dela sistólica estava um pouco elevada, e aí eu fiz como conduta. Fazer um atestado falando que precisa sair de casa todos os dias, pelo menos 30 minutos. Eu fiz isso e pedi à filha para colocar na geladeira dela. Caminhar diariamente. Traumavit, que é um floral quântico, que eu gosto muito de indicar para alguns pacientes, para tirar essa questão do trauma da pandemia. Uma fórmula mais forte para depressão, como a utilização do SAMe, que participa do processo de metilação e ajustar a dose do metilfolato.
subir gradualmente a dose do óleo de cannabis até chegar a 25 gotas 2 vezes ao dia, isolamento de amálgamas, ela tinha vários amálgamas, e o próprio Dr. Dale Bredesen, que eu mostrei ontem na aula do protocolo Recode, ele fala muito da questão da saúde bucal e comprometimento cognitivo. Fazer os exames de sangue, passei o Briófilum da Veleda, Briófilum argentum culto, que é muito bom para essa questão de medo. Pedi um Doppler de carótidas, nova consulta em 6 meses e encaminho para reabilitação cognitiva. A outra consulta dela, que ela voltou bastante tempo depois, julho para agosto, essa paciente já voltou com acompanhamento de uma pessoa, de uma equipe de uma neuropsicóloga, que é a doutora Shirlene, que inclusive dá aula na formação. A Rafaela, que é essa neuropsicóloga em formação, que estava acompanhando essa paciente, ia lá todos os dias, ficando das 14 às 16 horas, uma vez por... todos os dias ela ia, fazendo atividades de reabilitação. Pintura, colorir, recortar, exercício de memórias. E ela ainda estava indo na doutora Shirlene uma vez por semana, que é a neuropsicóloga, de fato, que alinhava essas questões da reabilitação cognitiva dela. Ainda com um pouco de dificuldade para sair de casa, voltou a fazer sudoku. Tinha aceitado ir no show do Roberto Carlos, que tinha acontecido aqui, em Juiz de Fora. Ficou super bem durante o show, adorou. E isso fez ela até se abrir um pouco mais para outras experiências. A filha ainda gostaria que ela ficasse mais animada para sair. Tem ganhado peso. Lembra que na primeira consulta ela estava perdendo peso? Tem se alimentado muito bem. Indo no salão de beleza, tem ficado mais alegre. O quadro está estável há 2 anos. Ainda continua mais apática, mas conversa muito com a Adriana, a faxineira, com a Rose e com o marido. Sente-se constrangida de ficar falando com as pessoas e acabar repetindo. Tem ainda apresentado mania de guardar água suja, isso não melhorou. Voltou a cantar em casa, a vizinha tem relatado que tem escutado. Olha só, né, que coisa interessante. E aqui é um vídeo da filha dela, da Rose, falando a percepção dela sobre o tratamento. Meu nome é Rose Riani, eu sou filha da Isaí Riani, portadora da doença de Alzheimer. E a minha mãe, ela tem 80 anos, ela é paciente da doutora Jéssica. E eu gostaria de relatar rapidamente como tudo começou a acontecer. Há mais ou menos 6 anos atrás, a gente diagnosticou o processo do Alzheimer. E eu levei a minha mãe numa consulta de um neurologista convencional, não desmerecendo, né, nem o médico e nem a conduta que foi tomada, mas na época, há 6 anos atrás, o que me foi passado foi somente a memantina. E ele me falou que ela só iria, ela nunca ia ter uma melhora e que ainda ia ter o agravamento da doença. Eu, muito preocupada e também, assim, muito amiga, muito parceira da minha mãe. Minha mãe sempre foi uma mulher muito estudiosa, muito guerreira, muito culta e foi uma professora muito renomada. Eu quis ajudá-la e eu falei, eu não vou ficar nesse tratamento convencional. E aí eu fui buscar e comecei a ouvir falar sobre o canabidiol e fiquei sabendo que nem todos os médicos prescrevem o canabidiol. Até que eu consegui chegar na doutora Jéssica, por intermédio de uma grande amiga, que me falou, Rose, acho que você vai se dar bem naquilo que você está procurando. E aí eu fiquei feliz porque eu já tinha conhecimento da família da Jéssica, porque o sogro fazia tratamento antroposófico há 30 anos atrás da minha avó, que era portadora de câncer. Então eu já acreditava nessa medicina alternativa. E qual não foi minha surpresa que há 2 anos a gente está se consultando com a doutora Jéssica e vocês não podem, assim, imaginar como tem sido a melhora progressiva da minha mãe. A doença, ela estagnou. A gente não vê quadros piores, né? Que, pelo que eu estava lendo, o Alzheimer pode deixar a pessoa acamada na cama, sem andar, sem falar. E a minha mãe não. Minha mãe, ela estava com um problema sério de depressão, juntamente com o Alzheimer. E através do canabidiol, que é o óleo da esperança, o azul e o laranja, que ela prescreveu, através do Instituto Abrace, a minha mãe toma regularmente, diariamente. Mais as terapias alternativas da doutora Jéssica, né? São vitaminas, fluidos que ela toma na veia, numa proporção aí de 15 dias. E mais uma rede de apoio que a doutora Jéssica também me indicou, que é a psicoterapeuta, que por sua vez me indicou uma psicóloga que está fazendo trabalhos cognitivos com a minha mãe na casa dela. Então, assim, eu só quero agradecer, primeiro, pela profissional e principalmente pela pessoa da Jéssica, de ter acertado tanto assim com a gente. Minha mãe hoje é uma outra mulher, uma outra pessoa. E nós estamos muito felizes com esse tratamento. E a todas as pessoas que eu posso, eu indico, não só para o Alzheimer, mas para depressão, que também era o caso da minha mãe, para o Parkinson. Eu já indiquei mais ou menos umas 7 pessoas para a doutora Jéssica.
Muito obrigada pela oportunidade. Parabéns, Jéssica, pelo grande trabalho com o ser humano. E aqui, essa figura, né? Vocês podem ver a data ali, ó. Logo depois dessa consulta de novembro do ano passado, 5 de dezembro de 2023, eles foram viajar para São Lourenço, que é uma cidade que eles gostam. E ela me mandou essa foto, né, dos dois naqueles painéis, né, de tirar foto. Ela e o marido, tô feliz com a alegria deles. Finalmente, estamos em São Lourenço e já compramos o seu presente. Ela trouxe presente para mim, ela veio em consulta agora recentemente e ela continua com quadro estável. Então, esse é o processo, né, gente? É isso que a gente espera. Uma paciente que desde 2022 não teve piora, apresentou melhoria e tem esses resultados na prática, visíveis para ela, para a família. Essa semana, por exemplo, eu recebi o retorno da irmã de uma outra paciente minha, até uma paciente de uma cidade bem pequena aqui da região, contando que a minha paciente, que já tem também, tá com doença de Alzheimer em estágio inicial, nível 1, e ela contou que elas fizeram uma reunião de família no feriado de Corpus Christi, e todos os parentes perceberam a melhora dela, o quanto que ela estava mais participativa, mais proativa, falando mais as coisas, participando mais dos assuntos, né? Porque essa apatia acaba levando o paciente a ficar mais isolado realmente e piora o quadro como um todo. Agora eu vou mostrar um relato de uma outra aluna minha, né, da Graça, para vocês terem também uma visão da experiência dela dentro da formação integrativa em Alzheimer. Olá, o meu nome é Graça Luongo, eu sou psicóloga clínica com especialização em terapia cognitivo-comportamental. Há 4 anos eu venho me dedicando fortemente ao atendimento à pessoa idosa e seus familiares. Esse interesse, ele surgiu a partir do momento em que um familiar recebeu o diagnóstico clínico de doença de Alzheimer. O curso da doutora Jéssica tem me ajudado muito a sair de uma postura tradicional para uma postura nova, atual, que é baseada em técnicas e ferramentas da medicina integrativa. A minha postura hoje mudou completamente em relação à forma de ver e de atuar. Então eu tenho contribuído de uma forma muito bacana para os familiares e também para o paciente com diagnóstico de doença de Alzheimer. Como eu mostrei, né, isso é importante da gente conseguir identificar, né, qual que é o nosso papel, a gente conseguir dentro da nossa esfera de atuação, juntar forças para que o nosso paciente tenha um melhor resultado. Então, o relato da Graça é justamente em relação a essa experiência dela. No Alzheimer, o caminho do óbvio é para profissionais que não querem sair da zona de conforto. Eu cansei de ouvir que não tem nada o que ser feito para os casos dos pacientes com Alzheimer. Me recuso a aceitar um prognóstico paliativo apoiado em apenas 2 classes medicamentosas. Não me conformo em estar em uma zona de impotência sabendo que posso fazer mais. E você também, profissional da saúde, não deveria. A nossa missão é transformar conhecimento em cuidado. E é por isso que eu estou aqui, te dizer que tenho que fazer para melhorar e transformar a vida do seu paciente com Alzheimer. Saber reduzir a progressão dos sintomas dessa doença, dar esperança mais uma vez para pacientes que merecem uma vida com dignidade. Mas eu não posso fazer isso sozinha. Preciso de outros profissionais da saúde comprometidos em sair da zona da impotência, em lutar por cada paciente até se esgotarem todos os seus recursos. É para isso que estamos aqui. Nosso compromisso não é apenas com a ciência, mas com a humanidade. E faremos isso através de práticas integrativas e de abordagens inovadoras, mostrando que nossos pacientes merecem muito mais do que apenas sobreviver. Por isso, eu resolvi fazer algo diferente de tudo que você já viu aqui. Algo grande está acontecendo. A formação integrativa em Alzheimer não vai mais existir. Pelo menos não da forma como você a conhecia. Profissional da saúde, eu irei te revelar em poucos dias o que está por vir, mas de antemão eu garanto. Estamos prestes a fazer história no tratamento integrativo do Alzheimer no Brasil. Existe sim o que fazer para transformar a vida dos seus pacientes com Alzheimer. Ou você faz parte da história, ou vê ela sendo construída por outras pessoas. Você está disposto a fazer parte dessa história junto comigo? Bem, o objetivo dessa aula aqui, então, foi expandir os seus horizontes e mostrar quantas oportunidades você tem de promover saúde para os seus pacientes e também de se tornar um profissional diferenciado na sua região. Agora você tem um próximo passo para dar.
Para ter, então, confiança no atendimento, você precisa dominar esses tópicos que eu apresentei aqui. E se você fizer isso, eu tenho um convite para você. O que você acha que mais precisa hoje? De um conteúdo organizado ou de acompanhamento para tratar seus pacientes com Alzheimer? Eu te respondo. O que você precisa para se sentir realmente seguro para atender esses pacientes e motivado também são os dois. Não adianta ter só conteúdo e você não ter uma pessoa para poder discutir. E é por isso que eu quero te apresentar, então, a formação integrativa em Alzheimer. É um projeto que surgiu através de todo esse processo, como eu falei, que eu vivenciei com a minha avó e com essa demanda de consultório que se faz tão expressiva, aonde eu consigo expandir esse conhecimento para outros profissionais que possam atender essa demanda reprimida desses pacientes e de seus familiares também. Estou aqui com o Diogo, aluno da formação integrativa em Alzheimer. O que você acha da formação, Diogo? Eu atuo na área de cardiologia e geriatria e a gente tem um déficit muito importante no tratamento de pacientes com Alzheimer. A doutora Jéssica, a gente vem aprimorando nosso conhecimento em relação a isso, em uso de canabidiol e outras coisas. Então, sugiro sim, façam e é top. Eu sou da primeira turma, minha formação é psiquiatria e homeopatia e acrescentou muitas coisas, me deu um novo ânimo, super recomendo, doutora Jéssica, é top 1000. Eu já sou uma fã da doutora Jéssica, ela é um doce de pessoa e na formação a gente pode ter acesso a muito mais, né, dela e eu tô amando e super recomendo. Conhecer a doutora Jéssica é maravilhoso, ela tira nossas dúvidas, ela nos ajuda frente aos nossos pacientes, assim, eu tô adorando, recomendo muito. Gente, eu tô achando, assim, fantástica, é um momento pra gente realmente, assim, abrir a mente, mudar os caminhos, cuidado na psiquiatria e também na psicogeriatria. Façam, vocês não vão se arrepender. Essa formação também é para quem quer aumentar o arsenal, adquirir confiança, se tornar autoridade em Alzheimer e transformar a vida dos seus pacientes, com foco em melhorar sua qualidade de vida. Essa formação não vai gerar um protocolo estratificado de tratamento. Essa formação não é para quem não acredita em evidência e para quem não quer promover saúde para os seus pacientes. A formação ela funciona com aulas a cada 7 dias liberadas na plataforma. Os conteúdos gravados são disponibilizados a cada semana. E a gente tem um acompanhamento no grupo de WhatsApp por 12 meses. Agora, um ponto importante é que você vai aprender dentro da formação todos esses tópicos. De onde vem a DA, o diagnóstico dentro da visão atual, os fitoterápicos, canabinoides, protocolo RECODE, a abordagem da sarcopenia e da infecção urinária de repetição, que são necessidades importantíssimas, muito negligenciadas dentro dos nossos pacientes. Homeopatia e medicina antroposófica, os nutracêuticos, como tratar melhor o sono dos nossos pacientes, aromaterapia e terapias externas, abordagem de terapias multidisciplinares, eixo intestino-cérebro. Poderia parar por aí, né? 12 tópicos, mas não. A gente ainda tem convidados dentro da formação integrativa em Alzheimer, a doutora Andréia, que fala sobre o protocolo RECODE, a doutora Shirlene, que é neuropsicóloga, o doutor Lucas, que é homeopata, a doutora Clarice, que é fonoaudióloga, e a gente tem vários bônus. Estes são alguns deles. Eu faço um workshop ao vivo sobre cannabis medicinal, que é um workshop de prescrição. Ontem, inclusive, uma aluna da turma 3 mandou uma mensagem falando que ela está há 3 meses fazendo um curso de cannabis. Há 3 meses. Para aprender a prescrever. E no dia que ela fez o workshop, ela aprendeu muito mais do que durante esses 3 meses de acompanhamento dessa mentoria que ela adquiriu. Olha só, gente, né? Eu dou 2 aulas de cannabis porque realmente é um tema que exige um aprofundamento maior. Então, eu faço uma aula teórica e eu faço um workshop, que é para ensinar a prescrever. Tamanha necessidade da gente ter esse conhecimento em doenças neurodegenerativas. E aí tem algumas aulas bônus, né? Os pilares que fazem diferença para o envelhecimento saudável, como lidar com a fase terminal desses pacientes, como orientar corretamente os cuidadores, a apiterapia e a sua aplicabilidade na cognição. Só que não é só isso. A cada mês tem uma aula de atualização dentro da plataforma. Então, a gente tem aula com nutricionista, a gente tem aula sobre hormônio, aula sobre medicina antroposófica mais robusta,
tudo que eu vou fazendo, por exemplo, aulas sobre estresse oxidativo, tudo que eu vou fazendo de atualização, para mim, eu acabo compartilhando também dentro da formação integrativa em Alzheimer. Então, uma preocupação que eu tenho é de estar sempre atualizando vocês, compartilhando artigos no grupo, compartilhando livros, discutindo casos clínicos, compartilhando experiências, tá? E claro, você tem acesso a esse grupo de WhatsApp dos alunos e o certificado de conclusão de curso. Todas as aulas têm um PDF. Eu mando os artigos científicos para vocês, tem um Google Drive onde eu coloco as referências bibliográficas, os critérios de classificação que porventura eu venha a citar durante as aulas, eu também compartilho com vocês. O fato de você se sentir inseguro diante do tratamento dos pacientes portadores de doença de Alzheimer não é culpa sua. Eu também já me senti assim. O meu trabalho hoje é trazer para você essa clareza que faltava na sua vida, trazer para você a motivação, como os meus alunos falam, de vir para o consultório, de atender, de encarar a história desses pacientes, que realmente é diferenciada. E eu vou fazer todo esse trabalho duro por você. Eu vou te orientar nos encontros, mas eu também vou te acompanhar, que é o que faz toda a diferença. Esse acompanhamento no grupo é uma das coisas que os alunos falam que mais faz diferença. Por quê? Porque ali a gente pode discutir caso clínico, a gente vai discutir as experiências de cada um. Os alunos mostram os resultados que eles estão tendo no seu consultório e no seu caso, às vezes particular, como eu falei, muitos dos profissionais que entram para a formação, eles entram porque um familiar está doente e eles querem ter mais estratégias de tratamento. E aí eu te pergunto, quanto isso vale para você? Quanto vale para você transformar a vida de outras pessoas através do seu conhecimento, promovendo saúde para os seus pacientes? Quanto vale para você ser muito bem pago para fazer o que você ama? Porque, como eu falei, a sua mentalidade vai mudar e o valor do seu atendimento também vai modificar. E ainda poder apoiar causas sociais e projetos que acreditam, como atendimentos sociais. Hoje essa é uma das práticas que eu tenho. Eu faço atendimentos sociais aqui no consultório, meu marido também faz, então essa é uma preocupação que nós sempre tivemos. Quanto vale para você, então, ter o meu acompanhamento e ainda pertencer a um grupo? Aprender com quem tem experiência, evitando cometer erros desnecessários como eu já passei e acelerando o processo do seu sucesso com um caminho mais claro. Quanto custa para você ter isso e quanto custa para você não ter tudo isso? Qual o preço que você tem pagado? Aonde você tem buscado as referências? Com quem você tem conseguido discutir os seus casos clínicos? Porque essa era uma das minhas falhas, uma das minhas maiores dificuldades. Eu não tinha com quem discutir. Eu lia o artigo, queria discutir com alguém, não tinha referência, não tinha com quem discutir, eu não tinha quem buscar informação durante esse processo da minha avó. E agora, para o que você estiver fazendo, preste muita atenção. Amanhã, as inscrições vão abrir para a 4ª turma da formação integrativa em doença de Alzheimer. Amanhã, às 8 horas da manhã. E nós temos bônus, tanto para os primeiros inscritos, quanto para quem comprar na primeira hora, quanto para quem comprar no primeiro dia. Que bônus são esses, Jéssica? Os bônus para os 2 primeiros inscritos são uma mentoria individual comigo. Para quem comprar na primeira hora, a gente tem ainda o sorteio de mais 3 mentorias, são 5 mentorias ao todo. 2 automaticamente para os 2 primeiros e 3 depois que a gente sortear todo mundo que se inscreveu na primeira hora, totalizando 5. Mas não para por aí. Se você for um dos 30 primeiros que se inscrever, a gente tem um envio da Neurobox para vocês, que é uma das coisas que os alunos mais gostam, que é uma caixinha com várias amostras de suplementos, de nutracêuticos, itens que são citados durante a formação integrativa em Alzheimer, que vão nessa caixinha, além de um bloco de anotações, claro, personalizado, sobre a formação integrativa em Alzheimer, para fazer parte do seu cotidiano e você começar a ter contato sobre toda essa linha de tratamento que os pacientes vão, de fato, receber. E o bônus exclusivo para quem comprar no primeiro dia é o curso de Alzheimer para cuidadores e familiares. Esse é um curso para pessoas leigas, pessoas que vivenciam isso no cotidiano, com dicas práticas. Dicas em relação à organização de casa, agitação, sono, apetite, o aspecto de terminalidade, prevenção. É um curso
mais sucinto, é um curso mais leve, é um curso que não vai ter prescrição, apesar de eu falar muito dentro também, né, desse workshop para cuidadores e familiares. Eu também falo de alguns suplementos que são importantes, que podem ser utilizados em aspectos de agitação, de insônia, mas, claro, não tem a mesma volumetria, nem a mesma complexidade da formação integrativa em Alzheimer. Então, para você que comprar no primeiro dia, esse é um bônus que vale super a pena receber, até para você mandar para essas orientações depois, muito bem documentadas, para o familiar que você está vendo que está tendo mais dificuldade de aceitação, tudo isso. Agora, a grande novidade é que a formação integrativa em Alzheimer é o primeiro curso sobre doença de Alzheimer aqui no Brasil com certificação e reconhecimento pelo MEC. É isso mesmo. Agora, a formação integrativa em Alzheimer passou por uma revolução, está passando por uma revolução. Essa é a primeira que eu vou informar para você, mas tem outras. Então, isso é de uma maestria muito grande. A gente tem um curso que agora também conta ponto para o currículo, as horas são documentadas, são validadas, e isso, com toda certeza, dentro da sua experiência profissional, claro que faz toda a diferença. Os alunos vão estar certificados no meu site. Quando eu receber aquela pergunta que eu mostrei lá no início da aula, alguém comentou alguma coisa no meu post, eu vou colocar lá o link do site e essa pessoa vai ter o acesso a todos os alunos que estão ativos na plataforma. Então, enquanto você está fazendo parte da plataforma durante esses 12 meses, validar a sua assinatura por conta das atualizações mensais que acontecem na plataforma também, o seu nome vai estar lá na lista e as pessoas que procurarem vão receber automaticamente o link para procurar você dentro da sua área. Então, a gente vai especificar os dentistas, os fisioterapeutas, fonos, os médicos, tudo isso vai ficar muito bem direcionado lá dentro do site. E, claro, pensando na questão técnica, mas também pensando na questão de organização, de entrega do produto, no aspecto audiovisual, a formação integrativa em Alzheimer vai passar por uma nova formação, vai passar por uma nova formulação. E eu vou fazer essa nova versão também ao vivo. Durante a gravação dessas aulas, que eu vou regravar todas as aulas num estúdio profissional, com um aspecto tecnológico bem diferenciado, a gente vai fazer isso na forma de entrega através de workshop para essa 4ª turma. Então, você vai ter a oportunidade de assistir tudo isso ao vivo comigo, inclusive parando depois de cada aula para tirar dúvidas também. E depois que essas aulas forem editadas, essas aulas vão estar disponíveis também na plataforma para que você tenha acesso, sendo liberadas semanalmente, como eu falei no começo. E aí eu te pergunto, né? Qual é o investimento para ter acesso a tudo isso? A gente trabalha hoje com o tempo. O tempo é a nossa moeda mais valiosa atualmente. E claro que isso também vai ser baseado no tempo que eu levo para estudar, para reformular as aulas, para gravar essas aulas, para passar essas informações para vocês, ter contato com os outros professores também. Se a gente ter como média uma pós-graduação, né? Como eu falei, eu também coordeno uma pós-graduação. Esse é o ticket médio de uma pós-graduação, claro, ao final de 1 ano e meio de curso. Porém, às vezes, o conteúdo é muito teórico, a gente não tem a mesma disponibilidade para acompanhar os alunos tão de perto. E, claro, a gente tem vários assuntos e a gente não está voltado especificamente para aquele tipo de demanda que a gente tem. Eu pensei sempre em fazer a formação em torno de R$10 mil, por conta do tempo, das aulas, do acompanhamento, tudo isso. E levando como base também o meu atendimento hoje. Hoje, uma consulta comigo custa R$ 1.370 aqui na clínica. Esses são outros preços que eu poderia também levar em consideração de cursos que eu já ministrei e os valores que eu acabei recebendo para ministrar esses cursos, como as aulas bônus, por exemplo. Eu já dei essas aulas em outros eventos, em outros locais, e eu recebi para isso. Então, a somatória poderia ser em torno de 18.300 e a gente poderia diluir isso ao longo de 12 meses, mas claro que não vai ser isso, né? Para você que está assistindo agora, a parcela da formação vai ser apenas 12 vezes de R$ 302,34, ou com desconto à vista do valor de R$ 2.980.
Então, essa é a grande oportunidade de você ter acesso à plataforma com menos de R$500 por mês. É um valor acessível que vai agregar muito no seu conteúdo e vai fazer você ganhar uma dimensão profissional inimaginável. Você não tem compreensão da revolução que uma formação dessa categoria realmente causa em você, nos seus pacientes e no rendimento da sua família também. Que é importante, porque para a gente ter tempo de qualidade, para conseguir estudar, a gente precisa sair desse viés de quantidade e realmente começar a pensar em qualidade. As mudanças que acontecem na nossa vida, elas demoram para gerar a colheita, porque a gente precisa se preparar. E nada melhor do que ter uma preparação bem estruturada para que a gente consiga colher frutos também bem estruturados, como uma formação dessa categoria. O pagamento desse valor, ele pode ser à vista, via Pix, ou no cartão de crédito parcelado, nas parcelas, como eu falei. E agora você tem 3 caminhos para poder seguir, com base em tudo isso que eu te apresentei. Você pode não fazer nada e parar por aqui, e tudo bem, talvez não tenha chegado a sua hora para poder tomar essa decisão e realmente colher os frutos desse impacto do curso na sua vida. O caminho número 2, tentar sozinho. Né? Eu estou nesse processo desde 2012, que eu entrei nas práticas integrativas, então já tem 12 anos que fiz curso de medicina antroposófica, tive contato, como eu falei, fui para a Alemanha, fiz estágio, voltei, fiz residência, fiz pós, vários aspectos relacionados nesse sentido. Então, você pode também tentar trilhar a sua trajetória sozinho e daqui, né, alguns anos também estar se sentindo seguro para atender esse tipo de pacientes. Ou o terceiro caminho é me deixar te ajudar e compartilhar com você toda essa experiência, não só técnica, mas a experiência pessoal, que é a cereja do bolo. Não é só compartilhar artigo científico, é compartilhar conhecimento bibliográfico com quem já vivenciou isso na prática clínica. E, para mim, isso faz toda a diferença. Reforçando, para tudo e presta atenção, porque amanhã as inscrições estão abertas. E se você for um dos 2 primeiros inscritos, você automaticamente ganha uma mentoria individual comigo. Se você for um dos primeiros inscritos na primeira hora, você vai concorrer a um sorteio de mais 3 mentorias. São 5 mentorias ao todo. Se você for um dos 30 primeiros inscritos, você vai ganhar a Neurobox. Gente, essa Neurobox causa euforia no grupo. Todo mundo fica curioso para saber se tá ou se não está entre os 30, quando que vai chegar, quem vai receber, para que serve cada um dos itens. Então, essa é uma das coisas que mais causa desejo nos alunos, porque ela realmente ficou encantadora. E sou eu que realmente monto todas as Neurobox, eu faço tudo isso com muito carinho, com muita dedicação, e a gente envia para todo o Brasil para vocês. E esse bônus exclusivo, que é esse curso que eu fiz para cuidadores e familiares, porque todas as vezes que eu falava sobre isso, vinha sempre um familiar. Falava, eu quero fazer a formação, mas não pode, porque eu sou leiga, eu não posso participar. Por que não pode, gente? Porque lá eu ensino, né? Receita, prescrição, eu falo de medicamento. A gente não pode falar disso para um público que não é tecnicamente qualificado para ter esse tipo de informação em mãos, por conta do risco envolvendo o processo de automedicação. E aí, tem dúvida? Não tem? Eu imagino que você tenha dúvidas, sim. E agora eu vou fazer uma reunião no Zoom para tirar dúvidas relacionadas à formação integrativa em Alzheimer. Então, se você tem dúvidas sobre algum assunto que vai ser abordado, como que vai ser a organização, como que isso vai ser feito, quando que vai ser, por exemplo, o workshop com todas as aulas ao vivo, com toda essa temática reestruturada, refeita, com as aulas atualizadas, tudo isso eu vou falar agora lá na reunião do Zoom. Então, eu vou enviar o link para o grupo do WhatsApp e você se sinta à vontade para entrar. E, claro, sanar todas essas dúvidas para já começar a fazer parte amanhã, às 8 horas da manhã, da 4ª turma da Formação Integrativa em Alzheimer. Muito obrigada. Te espero lá na Formação Integrativa em Alzheimer daqui a pouquinho.